nosso bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre membrana celular e transdução de sinais, para a gente ver a importância da membrana celular e como acontece essa comunicação entre a célula e o meio externo. Então, a gente vai ver um pouquinho da composição de membrana, tá? Membrana celular, as estruturas moleculares dinâmicas que possibilitam essas funções biológicas da membrana, o recebimento de sinais e a transdução do sinal. Tá? Então, o que acontece? As moléculas, para funcionarem, as células para funcionarem, elas precisam de energia para ter a sua atividade celular. Aproximadamente 100 moléculas de ATP por segundo, tá? Para manter as condições fisiológicas ali em equilíbrio, tá? E para subir essa demanda, é preciso fazer o quê? Ingerir alimentos que tenham o combustível necessário para a manutenção do ATP, tá? E não adianta nada a ingestão ou a produção intracelular se não tiver o quê? Essa membrana tiver uma característica biológica e que permita o seu transporte. Tá? Então ela precisa estar adequada para esse tipo de relação. Tá? E, então, o que caracteriza essa membrana celular e os seus meios de transporte? Então, esse é o objetivo da aula. Tá? Falar da membrana celular e quais as características dessa membrana. Então, quando você pensar numa membrana celular é o que a gente chama de mosaico fluido. Tá? É uma estrutura que é formada pela bicamada lipídica, que tem o fosfolipídio, mas ali tem inseridos proteínas, proteína periférica, proteína integral, tem colesterol, tem glicolipídios. Então, é uma estrutura formada por vários componentes. Tá? Por isso que a gente chama de mosaico fluido. Ela tem uma certa maleabilidade e ela é formada por várias estruturas diferentes. Tá? Então, quando você pensa principalmente no fosfolipídio, tá? Então o que você tem lá no fosfolipídio de membrana? Tá? Então você tem o glicerol, o fosfato e, por exemplo, a colina. E aí você tem o quê? Os dois ácidos graxos. Então você tem uma porção hidrofóbica e uma porção hidrofílica. Tá? Então você tem essa porção hidrofóbica voltada para dentro da membrana e a porção hidrofílica voltada para o lado externo. Então por isso a gente fala bicamada lipídica. Tá? A gente vai ver como isso acontece. Existem alguns tipos dos lipídios presentes ali. Então, por exemplo, os lipídios de membrana, você pode ter, por exemplo, o glicerofosfolipídio, tá? Então, ele tem os dois ácidos graxos, tem o glicerol, o fosfato e a colina. O glicolipídio, então tem o glicerol, tem o açúcar e tem os ácidos graxos e tem a própria estrutura esteroidal, o colesterol. Então, você tem alguns tipos de lipídios que fazem parte da membrana. Então, você pode ter a fosfatidiletanolamina, a fosfatidilserina, a fosfatidilcolina, a esfingomielina, esfingosina. São os tipos de lipídios que podem estar presentes na membrana celular. Tá? Então, você tem essas possibilidades. Então, na verdade, a membrana celular é o quê? Uma barreira para a célula. Só que não é uma barreira intransponível. Aqui a gente fala que ela é semipermeável. Tá? Ela permite com que substâncias entram e saiam da célula, de acordo com algumas características. Característica física, característica química, característica estrutural. Então, existem algumas possibilidades que as substâncias possam se locomover através da membrana celular. Então, ela está fazendo essa barreira, ou seja, está limitando a célula. Tá? Tanto no processo de ser procarionte quanto eucarionte. Tá? Então, ela é seletivamente permeável a alguns solutos. E devido à sua flexibilidade, ela pode sofrer alterações na sua forma e pode ter movimentação, que a gente fala do movimento ameboide. Lembra lá do macrófago emitindo os pseudópodos para fazer o quê? O processo de fagocitose de um agente agressor, de alguma coisa que tem que ser fagocitada. Tá? Então ela tem essa capacidade. Então aqui a gente tem um esquemão mostrando essa membrana celular. Então a gente tem aqui a bicamada lipídica, então você tem o fosfolipídio, você tem a porção polar, a porção apolar, então a porção polar voltada para o lado de fora e para o lado de dentro da célula, tá? A região polar, que tem os ácidos graxos aqui no centro. Você tem proteínas na membrana celular,
pode ser uma proteína periférica, pode ser uma proteína integral, fazendo parte dessa estrutura. Você tem glicolipídios, você tem esteroides, você tem colesterol fazendo parte dessa estrutura, porque a gente fala que ela é uma bicamada lipídica, é um mosaico fluido. Então ela é formada por várias estruturas que cada uma vai ter uma função, tá? Mas o objetivo maior é vamos manter essa estrutura nesse formato para que ela funcione corretamente, tá? Só que uma coisa, não pense que todas as células têm a mesma composição, o mesmo número de colesterol, a mesma quantidade de colesterol, a mesma quantidade de fosfatidilcerina, de glicolipídios e assim por diante. Não. A membrana celular, a constituição geral da membrana celular vai variar de acordo com o tipo de célula, tá? Então, por exemplo, se você pegar a membrana plasmática do hepatócito, por exemplo, ela tem 17% de colesterol. Já do eritrócito, que é da hemácia, é 23%. A bainha de mielina, 22%, e assim por diante, tá? Então você vai ter essa diferença entre a composição da membrana celular das células. Então não tem um padrão, tá, de quantidade, mas sim eu tenho as estruturas, tá? As principais funções são manter as substâncias tóxicas fora da célula, tá? Mediar atividades celulares e extracelulares entre a célula e o meio externo. Então a célula responde a estímulos externos, tá? E separar processos metabólicos vitais. Então, pensando nas nossas células eucariontes, o que a gente tem? A gente tem o núcleo, a gente tem o ribossomo, ligado ao retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso, o complexo de Golgi, mitocôndria. Cada uma dessas organelas tem uma membrana. Então, cada organela tem uma função. Então, eu estou separando processos metabólicos. Tá? Então, eu estou separando os processos para fazer o quê? Para tudo funcionar dentro de uma harmonia. Essa membrana celular, ela pode se movimentar, ela tem capacidade de movimentação lateral, difusão transversa, pode ter inversão, pode ter rotação, pode ter flexão, então ela tem a capacidade de movimentação, então ela não é rígida, tá? Ela é maleável. E aí vai depender do tipo de célula também, tá? Tem célula que é mais maleável, célula que é menos maleável, mas tem essa característica, tá? Se você pensar nas proteínas presentes na membrana celular, existem vários tipos. Tem a proteína transmembrana, que ela atravessa a membrana. Pode atravessar uma vez, pode fazer o quê? Pode fazer a via penetrante e várias vezes pode ter um formato de barril. Então você tem vários tipos de proteínas, tá? Mas na verdade o que ela está fazendo? Está mantendo uma comunicação entre o lado externo e o lado interno da célula. Então por isso que é extremamente importante. Além dessas proteínas para fazer essa comunicação entre uma célula e outra, existem alguns sistemas para fazer o quê? As células estão justapostas, elas estão ligadas. Então, existem algumas especializações de membrana celular, como, por exemplo, desmossomo. Então, desmossomos são projeções de filamentos, de caderinas, de proteínas, que vai fazer o quê? Está entrelaçando e fazendo esse emaranhado e mantendo uma célula ligada à outra. Existe uma junção comunicante. Tá? Então, o tipo de um canal que existe conectando duas células. Então, aqui eu tenho a célula A e a célula B. Tá? Então, eu tenho uma célula para cá e uma célula para cá. Ou seja, elas estão se comunicando através desses canais. Tá? Então, a célula não está isolada, ela acaba se comunicando com as células ao seu redor. Isso é extremamente importante. E o transporte através da membrana depende de vários fatores. Tá? Então, primeiro, a característica química da estrutura. Compostos hidrofóbicos, repara na espessura da seta aqui. Então aqui você tem a membrana celular, a bicamada lipídica, essa partezinha aqui cinza, tá? Então, por exemplo, o oxigênio, CO2, nitrogênio, hormônios, esteroidais, eles passam rapidamente, ou seja, o transporte deles através da membrana é com maior facilidade. Pequenas moléculas polares não carregadas, H2O, ureia, glicerol, amônia, já percebe que a passagem delas através da membrana celular é reduzida. Moléculas grandes, polares, glicose, sacarose. Sacarose nem vai passar, na verdade, porque é muito grande. E íons também, por causa da carga elétrica, não conseguem passar. Então, essa permeabilidade é relativa, tá? Então, você tem uma permeabilidade que é relativa à bicamada e a estrutura que vai passar por ela. Tá? Então, não é qualquer coisa que consegue passar. Então, teoricamente, quanto menor a molécula,
Quanto mais importante for essa molécula e menos associada à água, ou seja, quanto menor, de maior importância e mais hidrofóbica a molécula for, significa que ela vai se difundir facilmente ou mais rapidamente através da membrana celular. Tá? E essa passagem através da membrana celular pode ser, por exemplo, uma difusão simples. O que significa uma difusão simples? Passa direto pela bicamada lipídica. Tá? Uma difusão facilitada. Nessa difusão facilitada, o que você tem? Você tem a participação de canais, proteínas. Proteínas periféricas e proteínas integrais. Então, você tem o transporte passivo e o transporte ativo. Então, a substância está de um lado, está no meio externo, e teoricamente vai para o meio interno da célula. Ela não consegue passar pela bicamada lipídica, então ela vai se ligar a uma proteína, mediado por esse canal, aí o canal permite a passagem da estrutura. Ou, por exemplo, num transportador, a estrutura entra no transportador, percebe que o transportador aqui está aberto, o transportador fecha e a estrutura passa para o lado interno. Geralmente a favor do gradiente de concentração, da onde tem mais para onde tem menos. Então você vai geralmente favorecer isso. E o transporte ativo tem o quê? A presença, o gasto de energia. Então, só mostrando mais uma vez a figura. Então você tem o soluto, a substância que vai passar pela estrutura da célula, está no meio exterior, tem que passar para o lado interior. Esse soluto vai se ligar nesse canal que está aberto. Aí tem o reconhecimento, o canal, assim que tem reconhecimento, o canal fecha para o lado de fora e abre para o lado de dentro. E com isso a molécula passou para o lado interno da célula. Mas lembrando, está a favor do gradiente de concentração, do mais concentrado para o menos concentrado. Então isso vai estar acontecendo. Então, e para cada tipo de soluto, um tipo de transportador. Tá? Então você também tem essa seletividade. Tá? Então, mais uma vez, o soluto encontrou o seu canal, a sua proteína, o seu transportador, ele se liga, é reconhecido, o canal fecha do lado externo e abre do lado interno e a estrutura agora foi internalizada na célula. Tá? Pode acontecer do lado inverso também, pode estar saindo. Mas sempre lembre que aí eu estou fazendo sempre a favor do gradiente de concentração, ou seja, da onde tem mais para onde tem menos. Quando você pensa num transporte ativo, no transporte ativo tem gasto de ATP. Tá? Então o que acontece? Geralmente contra o gradiente de concentração. Estou empurrando da onde tem menos para onde tem mais. Então eu vou ter um canal também, vou ter uma proteína transportadora, o meu soluto vai se ligar nessa estrutura, tá? E com isso, o que vai acontecer? Só que eu tenho que empurrar ele para o outro lado. Agora, contra o gradiente de concentração, tá? Eu tenho mais fora da célula e eu quero fazer com que ele saia. Então, está indo contra o gradiente. Aí, o que acontece? Tem que impulsionar, tem que ter uma bomba dirigida por ATP. Aí, o ATP é quebrado, libera o fosfato, ativa a estrutura e você forma o ADP. E agora a estrutura veio aqui para o lado externo da célula. Então, quando você tem um transporte ativo, obrigatoriamente tem o gasto de energia. O transporte ele pode ser de algumas formas. Ele pode ser o que a gente chama de uniporte. Um, tá? Transporte único. Vou ter uma molécula que vai ser transportada somente ela pelo canal. Ou vai entrar ou vai sair da célula, tá? Mas unicamente. O simporte, tá? O simporte eu estou transportando, é o que a gente chama de transporte acoplado. Aí você tem o simporte. O que é o simporte? Duas estruturas, dois solutos vão passar ao mesmo tempo, tá? Pela mesma proteína transportadora, mas os dois têm que estar ao mesmo tempo. E o antiporte? Desculpe, o simporte na mesma direção, tá? E o antiporte? Um soluto vai estar entrando e um soluto vai estar saindo, e tem que ser ao mesmo tempo. Por isso que a gente fala de transporte acoplado. Então pode ter essas três possibilidades, tá? Então, sempre vai ter, por exemplo, aqui no caso, quando você está ingerindo a molécula de glicose, caiu no seu sistema digestório e essa molécula de glicose tem que ser absorvida pelo enterócito, a célula do lado do intestino. Eu preciso de um transporte acoplado, o simporte, ou seja, para a glicose ser absorvida, ela precisa
passar pelo transportador, mas ao mesmo tempo precisa ter a passagem do íon sódio. Então, quando a molécula de glicose aqui no intestino, na luz intestinal, ela entra nesse transportador, tem que entrar o sódio junto, porque os dois vão ser direcionados para dentro da célula, tá? Então, a molécula de glicose, ela pode passar através de um transportador sozinho, mas isso quando já tiver sido absorvida, mas se ligou no transportador, o transportador fechou, o transportador abriu, a molécula de glicose conseguiu entrar na célula. Agora, especificamente, quando a gente está falando do sistema digestório, na luz intestinal, a molécula de glicose que está aqui na luz intestinal para ser absorvida pelo enterócito, ela precisa ser absorvida em conjunto com o sódio. Aí absorveu, está dentro da célula, daqui para frente a molécula de glicose já não precisa mais do sódio, ela começa a ser transportada pelos canais de glicose, que a gente chama de GLUT, tá? Os transportadores de glicose. E o transportador de glicose é transportador de glicose. Ele é seletivo para a molécula de glicose. Então sempre pensa nisso, a seletividade, tá? Então, quando você pensa em estruturas chamadas de ATPases ou ATPases, tá? São enzimas que são estruturas proteínas que estão fazendo o quê? Estão fazendo a sua atividade, fazendo o seu transporte, mas precisa do quê? Precisa do gasto de ATP. Então aqui eu entro no transporte ativo. Então são enzimas ATPases ou ATPases, são enzimas direcionadas ou dirigidas por ATP. Então eu preciso obrigatoriamente do ATP. Então, pensando em ATPases, eu tenho que ter a ação, a ação do fosfato, ou seja, esse fosfato veio da molécula de ATP. Então, pensou nessas estruturas, obrigatoriamente tem a participação do ATP. Uma estrutura muito importante que a gente tem, essa daqui, é a ATP sintetase, tá? Essa estrutura, ATP sintetase, a função dela é justamente essa, produzir ATP. Então, eu tenho estruturas que quebram ATP, mas eu tenho ATPase, que está lá na cadeia transportadora de elétrons, lá dentro da mitocôndria, na membrana interna da mitocôndria, mais especificamente ali na crista mitocondrial, e a função dela é sintetizar ATP. Então eu tenho enzimas, estruturas que quebram ATP, eu tenho estruturas que produzem ATP no organismo, tá? Então, por exemplo, aqui com certeza já escutaram falar da bomba de sódio e potássio, é o terror de muita gente, né? Na verdade, é uma estrutura, é um transporte ativo, tá? E na verdade você tem o quê? Se você olhar, o potássio está representado de azul, o sódio representado de vermelho, tá? Então significa o quê? Tem muito sódio, muito potássio. Deixa eu apagar aqui. Tem muito potássio dentro da célula, pouco potássio fora da célula. O que a bomba de potássio vai fazer? Vai fazer o quê? Pegar o potássio que está fora da célula e jogar para dentro. Está indo contra o gradiente de concentração. Só que, ao mesmo tempo, o que ele faz? Dentro da célula tem pouco sódio e fora da célula tem muito sódio. O que ele tem que fazer? Jogar o sódio para fora. Então, a bomba de sódio e potássio está jogando potássio para dentro da célula e sódio para fora da célula. Está indo contra o gradiente de concentração. Por isso, ela precisa de ATP, tá? Então a gente tem aqui um exemplo típico de uma proteína de um transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio. E além dessas proteínas transportadoras, existem várias outras, por exemplo, aquaporinas. Olha o nome, aquaporinas. Aqua, água, porina, poros. Então, o que é essa aquaporina? É um poro, é uma proteína que, além da difusão direta da água, que ela pode passar diretamente, tá? Pela bicamada lipídica, algumas células, tanto procarióticas quanto eucarióticas, têm esses canais de água, que são as aquaporinas, que permitem uma maior passagem de água para o interior da célula, tá? Ou seja, permitem esse movimento mais rápido da água através da membrana celular, tá? Os canais iônicos, que também canal é um canal, um local pelo qual vão passar íons, sódio, potássio, cálcio, zinco, cloro e assim por diante. Esses canais iônicos, eles podem ser mediados ou ser comandados por voltagem, tá? Então, por exemplo, aqui o A comandado por voltagem, o B comandado por um ligante externo,
o C comandado por um ligante interno e o D controlado mecanicamente. Tá? Então, da mesma forma, cada íon vai passar pelo seu canal. Então, você tem o canal para sódio, para potássio, para cálcio, para zinco, para cloreto e assim por diante. Tá? E, a partir desse momento que você tem essa comunicação entre o receptor presente aqui na membrana celular, tá? Então, você tem esse receptor presente aqui na membrana celular. Só que esse receptor, muitas vezes, ele está ligado com reações químicas internas. Então, o que acontece? Você tem a transdução de sinais. Nem sempre uma substância que está se ligando num receptor na membrana celular, obrigatoriamente ele tem que entrar numa célula. Ele pode estimular uma cascata de reações químicas intracelulares. Com isso, você tem a transdução de sinais, tá? Então, o que é essa transdução de sinais? É a transmissão de sinais moleculares do exterior para o interior da célula. Então está vindo alguma coisa aqui do lado externo, se ligando no receptor, ativando o que a gente chama de segundos mensageiros intracelulares e desencadeando uma sequência de respostas de reações químicas, na qual vai fazer o quê? Vai ter como resultado alguma ação celular, tá? Ou seja, você vai ter uma resposta dessa ação, tá? Então, esse processo é iniciado aonde? Aqui na membrana plasmática, na membrana celular. Então você percebe que nem sempre as proteínas que estão presas ali na membrana plasmática são para transporte, elas podem ser receptores. E aí, na hora que ela se liga com o seu respectivo agente agonista, o que ela faz? Ela desencadeia uma resposta intracelular. E com isso você tem uma potencialização. Você amplifica o sinal. Você ativou uma enzima e ali você teve a ativação da segunda enzima que ativou outra enzima que foi ativando uma cascata. Uma cascata de reações. Tá? Que a gente chama de segundos mensageiros intracelulares. Tá? Só que o que acontece? Devido a essa... Dependendo do tipo de célula, levando em consideração algumas variáveis, você pode ter um processo de dessensibilização e adaptação celular. Tá? Pensa nesse nome, dessensibilização. Tá? Então, se você pensar na dessensibilização, o que você tem? Diz respeito ao quê? A uma resposta reduzida, ou seja, vai ter uma redução da resposta ao estímulo. Tá? Por exemplo, pode ser um neurotransmissor. Então, você está liberando uma adrenalina, uma acetilcolina, um glutamato, um GABA, algum neurotransmissor, está estimulando demais, a célula passa a não responder da mesma intensidade. Tá? Isso pode acontecer por alguns motivos. Uma redução do número de receptores, então a célula passa a expressar menos receptores. Uma redução da atividade da via de sinalização intracelular, então já não está tendo a mesma velocidade internamente, tá? Ou até mesmo você tendo a exposição prolongada ao estímulo, tá? Pode ser por internalização do receptor, então a célula começa a não expressar mais esse receptor, tá? Com isso, você tem essa redução dos receptores da membrana celular. Então a célula pode passar a não responder com a mesma intensidade. Aí muitas vezes, dependendo do que está acontecendo, você tem que dar um jeito de diminuir esse estímulo para ver se a célula volta a responder. E um processo de adaptação. Porque a gente está falando de célula, então é um processo adaptativo. Tá? Ou seja, um declínio da resposta do receptor ao longo do tempo. Isso é o que a gente chama de tolerância ao ligante receptor. Então isso pode acontecer, tá? Principalmente com alguns medicamentos. Então você vai criando esse quadro de tolerância, tá? Mesmo se o estímulo aplicado continua com a mesma intensidade. Então eu não diminuí a intensidade do estímulo, é a célula que se adaptou e agora não está respondendo, tá? Ela pode ter mudado alguma coisa estruturalmente dentro dela. Então ela está se adaptando ao processo, tá? Os canais iônicos, como eu disse, você tem vários tipos de canais iônicos, tá? Então, por exemplo, você tem um canal para sódio, para cálcio, para potássio, para cloro, que são canais voltagem dependente, só depende de carga elétrica. Você tem canais dependentes de ligantes. Aí, por exemplo,
Você tem o que depende do glutamato, o sódio dependendo do glutamato. Então, o canal de cálcio ativando o canal de potássio, tá? O canal fechado com nucleotídeo cíclico. Então, você tem vários tipos, tá? Mas, na verdade, quando você pensa num canal iônico, estão passando o quê? Estão passando íons por esse canal. Ou o íon está entrando, ou o íon está saindo da célula, tá? E aí você, com isso, voltando, você tem os receptores enzimáticos na membrana celular, ativando, aqui você tem o lado externo da célula, tá? Então aqui você tem o receptor, e aí você tem o ligante, se liga no receptor e desencadeia uma ação intracelular, tá? Como, por exemplo, pode ser uma transcrição gênica. Posso estar fazendo um processo de transcrição do meu DNA. Mas para isso, olha lá, chegou lá dentro do núcleo, mas muitas vezes as estruturas não entraram na célula, simplesmente desencadearam segundos mensageiros através dos receptores enzimáticos. Então, por exemplo, você tem uma estrutura, tá? Na membrana plasmática, esse receptor, a estrutura se liga aqui e aqui desencadeia uma ação, desencadeia os segundos mensageiros, que aí depende muitas vezes de ATP, GTP, e você tem uma resposta a um ligante externo. Por isso que a gente fala proteínas acopladas à proteína G. Então você tem ligante acoplado à proteína G, que está desenvolvendo, está desencadeando respostas de segundos mensageiros. Parece meio confuso, tá? Essa sopinha aqui. Mas na verdade você tem um receptor na membrana celular acoplado à proteína G. Aí vem algum ligante aqui, estimula a enzima, e aí você começa a ter a formação de segundos mensageiros, que vão sendo liberados de MP cíclico, AMP cíclico, o inositol 3-fosfato, o diacilglicerol, o ácido araquidônico. E com isso você vai ter o quê? Você vai ter algumas alterações. Então, por exemplo, o cálcio é muito importante nesse processo, tá? Então, o íon cálcio é um exemplo de um segundo mensageiro que é liberado em grande quantidade dentro da célula e ali se difunde pelo citossol, pelo citoplasma da célula, e desencadeia um monte de respostas. Aí você tem o que vai acontecer, o efetor. Você pode ter ativação de enzima, proteínas, transporte, ativação de uma contração de proteína, abertura de canais iônicos. Então você vai ter várias alterações causadas por causa dessa ativação desse processo. E para proteger isso, porque a gente está falando em atividade celular, até mesmo um processo ali de transcrição de DNA, isso tem que tomar um certo cuidado. Então, existe uma coisa chamada de proto-oncogene, tá? Só voltando aqui. Uma coisa chamada de proto-oncogene. É o que controla a multiplicação do DNA, tá? Só que, infelizmente, esse proto-oncogene, então, o que ele faz? Ele promove o crescimento celular normal. Só que, infelizmente, ele pode sofrer o quê? Pode sofrer um processo de mutação, tá? E de próton-oncogene ele se transforma no que a gente chama de oncogene. Aí você pensa nesse nome, oncogene, né? Então, o oncogene está relacionado com alteração no processo de divisão celular. Com isso, eu vou perder o controle da divisão celular, tá? Então, essa mutação aumenta a atividade ou a duplicação celular. E com isso, você tem um fator de crescimento excessivo, você tem uma proteína hiperativa e resistente à degradação. Então, infelizmente, eu posso ter nesses processos uma alteração do proto-oncogene virando o oncogene e a célula perdendo o controle da sua função. Aí você tem a geração de um câncer, por exemplo, de uma patologia, tá? De uma neoplasia. Tá? Então, aí você pode ter esse probleminha. Infelizmente, isso pode acontecer. Mas a célula ela tem mecanismos. Ela tenta apoptose, ela tem mecanismos de reparo do DNA, então ela tenta corrigir antes que entre nesse problema maior, tá? Então, pensando em tudo isso, então, qual a importância da membrana biológica e o meio de transporte? Então, o que caracteriza a membrana biológica e o seu meio de transporte? Então, a seletividade. Então, a membrana celular, ela tem, isso pensando de célula a célula, de tecido a tecido, ela tem algumas características que favorecem uma maior entrada de glicose nela, uma maior entrada de lipídios, de aminoácidos, então isso de íons,
então de vitaminas, de estruturas. Então, cada célula vai ter uma característica de membrana celular que favorece a sua atividade celular. Então, por isso que é tão importante a membrana celular, porque ela vai favorecer a atividade, o equilíbrio, a interação entre a célula e o meio que ela se encontra, com o meio externo e até comunicação com outras células. Então, por isso que é importante demais a estrutura da membrana celular, que vai controlar o que está entrando e saindo dessas células, ou seja, está controlando o transporte na membrana celular e, com isso, controlando a homeostasia. Tá? Muito obrigado e até a próxima.